Vamos ter uma conversar, né? É. Então diga aí o que é que você Zé, inicialmente pretende. eu queria lhe agradecer a disponibilidade em atender a gente e conversar um pouco sobre Sérgia Gomes da Silva, Dadá, que foi sua amiga. A primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: você chegou até Dadá como? Bem, eu estar aqui falando com você ou com qualquer pessoa que me convide para falar sobre cangaço, então eu sinto assim como um chamado, né? Um chamado à responsabilidade pelo fato de eu ter convivido com essa pessoa que é uma mistura do acaso, mas sobretudo do meu interesse particular sobre a questão, né? Que isso me envolve desde a infância. A minha relação do cangaço é algo visceral, ela tem um fundamento porque eu nasci em Sergipe, né? E a ligação do cangaço de Lampião com Sergipe era muito profunda, não é? Inclusive ele tinha um certo afeto por Sergipe, não é? É tanto que no final da vida ele estava lá e terminou morrendo lá. No caso de Dadá, aí se mistura um pouco com o cinema, não é? Porque eu lembro perfeitamente que no filme de Paulo Gil Soares, Memórias do Cangaço, que Paulo Gil deixou essa cena, que ele foi falar com Dadá e Dadá não quis atendê-lo e pega a muleta dela e vem em direção à câmera para expulsar, né, de uma forma até violenta, a mesma forma como Jesus expulsa as pessoas do mercado, tal, os filisteus. Então isso gravou em mim a imagem de uma mulher assim muito poderosa e agressiva e ao mesmo tempo uma mulher que guardava algum segredo que não poderia ser revelado. Bem, esse filme eu acredito que é de 1958, por aí, né? Então eu ainda não estava nem em Salvador, mas meu interesse por cinema já estava suscitado, né? Então eu conheci o filme e isso que me marcou, sabe? Além de eu ter acompanhado também todo aquele movimento do cinema brasileiro, sobretudo feito em São Paulo, não é? Que é os filmes de cangaço, de ficção, que surgiu na época e tal. E, sobretudo, Deus e Diabo na Terra do Sol, cujo personagem de Dadá é muito referente, muito simbólico e diz muito da nossa cultura e da nossa história, não é? E da nossa tragédia histórica, né? Bem, a partir daí eu soube de repente que Dadá ia enterrar, juntar a cabeça de Corisco com o resto do corpo e ia enterrar lá no cemitério Quintas de Lázaro, né? Bem, isso foi um chamado também, sabe? Isso foi um dispositivo que imediatamente arranjei uma equipe e tal e fomos registrar, né?
esse episódio, que me chamava muita atenção o fato de uma pessoa ter vários enterros, vários sepultamentos, não é? Isso para mim era meio surrealista, sabe? Mas um surrealismo histórico, um surrealismo aparentemente irreal, mas que talvez suscitasse assim uma realidade mais real do que a própria realidade, né? Que é o contato com a morte e todas essas implicações que nós temos, né, a partir do momento que a gente enterra os nossos mortos, né? E aquela mulher vai enterrar o morto de uma pessoa muito querida e depois de muitos anos de falecido, aí tem toda uma história, não é? Que é uma mistura de morbidez com sentimentalismo, uma mistura de paixão e ao mesmo tempo de uma alegria triste, não é? De mais uma vez relembrar aquela pessoa, não é? Que teve uma importância fundamental dentro dela, não é? E nessa oportunidade estava presente Jorge Amado. E Jorge já conhecia trabalho meu no cinema, como O Anjo Negro, e a gente já tinha algum contato, e ele me conhecia. E lá no cemitério ele me chamou em particular e falou: olha, você deve fazer um filme sobre Dadá. Porque ele pensou em fazer um romance sobre Dadá, mas não escreveu. Primeiro porque ele mesmo me revelou que ele é um ficcionista e uma pessoa muito levado pela imaginação. Então, como Dadá era viva, então ele teve receio da imaginação dele entrar em choque com a visão de Dadá, e isso pudesse provocar algum atrito, algum desconforto, não é? Como já tinha havido com Glauber Rocha. Houve um desentendimento entre Dadá e Glauber numa exibição que Dadá não gostava de Deus e Diabo na Terra do Sol, não gostava da imagem dela no filme, ela não se reconhecia no filme, né? Bem, então a partir desse chamado, mais uma vez eu falo essa palavra, né? A partir de Jorge e tal, eu comecei a pensar mais, né, na possibilidade de eu fazer um filme sobre Dadá, ou um livro, enfim, me deu vontade de me aproximar de Dadá. Sabia que ela morava no Barbalho, que era uma pessoa reservada, uma pessoa que a gente não tinha notícias mais. Até a década de 50, ainda até início de 60, tal, ainda se falava, vinham os jornais, mas de um tempo para cá a coisa começou a desaparecer, não é? Não desaparecer, mas pelo menos silenciar a questão, né? E agora, como eu me aproximar dessa mulher, né? Eu já tinha o trauma de Memórias do Cangaço do Paulo Gil, né? Eu disse, rapaz, a coisa vai, né? Mas eu tenho que né? Aí eu comecei a frequentar o Barbalho, olhar a casa dela de longe e fui um animalzinho me aproximando, né?
de outro animal, né? E com muito receio, muito medo mesmo. Né? Era um medo mítico, vamos dizer assim, sabe? Porque para mim Dadá representava algo de mitológico mesmo, da nossa civilização sertaneja, né? A civilização do couro. Então, na época, eu era casado com Márcia, né? Márcia Vergne. E aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou botar a Márcia na frente dessa empreitada aí, sabe? Aí mulher com mulher talvez se entenda melhor. E realmente minha estratégia foi eficaz. Foi eficaz. Mas a primeira coisa que ela me olhou meio atravessado, não com raiva nem distanciamento, mas a primeira coisa que ela me perguntou é: você é de que família? Né? Quer dizer, eu notei que nessa pergunta, não foi uma curiosidade simplesmente, né? Eu notei que foi um cuidado. Então, eu acho que era uma mulher onde ela tinha sob si algo que a protegia. Não é? Então, saber a família do outro era uma forma dela ou aceitar ou não aceitar, se aproximar ou se afastar. Não é? Então, notei esse cuidado. Eu não sei se é um cuidado de um arcaísmo sertanejo das pessoas da Caatinga, não é? Ou se é algo que ela herdou do próprio cangaço e principalmente de Lampião. Não é? Porque ela tinha nessas pessoas, principalmente Lampião e Curisco, ela tinha como pessoas que foram professores para ela. Não é? Foram pessoas que ensinaram a ela. Então ela aprendeu o cangaço. Então perguntar pelo sobrenome talvez já demonstrasse aí, nessa hora ela incorporou a cangaceira. Então eu senti a cangaceira nesse momento. É como se eu me encontrasse com ela na Caatinga e ela me perguntasse: se o senhor é de onde, você é de que família, é de que origem? É meu amigo ou é meu inimigo? Não é? Então eu tenho que criar, vamos dizer assim, fortalezas para eu não me autodestruir, né? Para eu não perder a minha dignidade como guerreira, algo assim. Mas eu imediatamente falei, minha família, inclusive falei que era de Sergipe e tal, e ela viu que não tinha nenhuma ligação, né, com as pessoas ligadas ao cangaço, principalmente pessoas posteriores ao cangaço, né, que eles tinham naturalmente segredos e tinha receios também até aquele momento de ser ainda ser vítima de vingança, qualquer coisa dessa natureza, né? Então foi uma relação da primeira vista muito boa, não é? Que derrubou todas aquelas defesas minhas em relação a ela, e notei assim logo de início como se as barreiras fossem destruídas, e a nossa aproximação foi muito serena, tranquila, e provocou uma intimidade e veio daí uma amizade. Não é? Então eu estava de frente de um personagem histórico, e ao mesmo tempo, de repente, eu comecei a conviver com uma pessoa onde eu pudesse chamá-la de minha amiga, minha confidente. Eu não sou
passei a trazer as minhas coisas para conversar com ela, porque ela era uma mulher que gostava muito de falar, né? Ela era prezava muito a palavra. Então, e ela também tornou também a minha confessionária. Então houve uma confissão múltipla, não é? Não só da vida que ela estava vivendo naquele momento, ou seja, início dos anos 80, né, do século XX, 1980, 1900, por aí, 79, não, eu acho que 1980, 81, por aí, não é? Então, Dada passou a ser uma pessoa, não é? Não era mais uma personagem. Não é? Ao mesmo tempo se transformava. Então foi uma relação de muita ambiguidade no sentido de você pensa que conhece uma pessoa e ao mesmo tempo você vai ver que que desconhece, mas eu acho que havia algo nela que se identificava comigo, porque eu sentia em Dada um artista, sabe? Um artista, sobretudo, da palavra. Ela tinha um poder muito grande da palavra. A palavra num sentido bem verdadeiro, assim, de você saber usá-la dentro de um contexto. Não é? E, inclusive, aplicando um léxico, né? Aplicando palavras que você só conhece naquele meio, naquele ambiente que é um ambiente do sertão, da Caatinga, né? E, no entanto, era uma mulher que estava vivendo na capital, vivendo em Salvador, defronte do mar, né? Então, essa identificação que eu falo é em relação à memória e em relação à criatividade, à imaginação, né? Então, eu digo, eu estou diante também de uma artista, sabe? Ela é uma pessoa capaz de recriar, capaz de se relacionar bem com uma simbologia, com figuras, com personagens, com tipos, não é? Com as cores, traduzir, vamos dizer assim, um ambiente, saber fazer determinadas narrativas, não é? Com momentos de muita dramaticidade, outros momentos também de muita ironia, quando não também de comédia, de riso, não é? Então eu estava diante de um ser humano, né? Um ser humano na sua potência muito bem assim exposta, não é? Então não era uma pessoa comum, era uma pessoa singular, não é? Era uma pessoa que teve relações com determinados indivíduos que são referências de uma época, não é? Pessoas que são referências da história do Brasil e pessoas que são referência de um momento que desapareceu ou que está ainda desaparecendo, não é? E que é exatamente essa transição entre o homem rural, não é? E o homem industrial, não é? Então, eu acho que o cangaço é exatamente isso aí, não é? E que as forças, sobretudo do Estado Novo
de 1930, com Getúlio Vargas, surge exatamente para destruir o cangaço, porque o cangaço representava o que a ideologia do Estado Novo veio para destruir, para acabar. Não é? Então é isso aí. Então eu entrei num ambiente, vamos dizer assim, aparentemente comum. Era uma família, não é? Tinha filhos, tinha netos, tinha bisnetos, não é? Havia um calor humano, havia uma integração entre eles, uma coesão, né? Que essa família nuclear tem. Então ela preservava isso e ao mesmo tempo eu notei uma pessoa assim, no fundo também com uma certa carência de uma necessidade de um contato com alguém de fora, sabe? Eu acho que ela estava num momento assim muito vivendo uma coisa muito interna, familiar, que era bom para ela, mas era insuficiente. Eu talvez fosse um canal, não é? Que de repente apareceu e que ela achou que poderia se abrir para aquela pessoa. Então houve uma confiança mútua, de eu para ela e ela para mim. Zé, você acha que a distância do tempo, essa coisa toda, que Dadá tinha consciência da importância dela como personagem da história brasileira? Tinha. O cangaço, nós todos sabemos que é um fenômeno exclusivamente rural, não é? Um fenômeno baseado na nossa tradição, mas que eles eram, principalmente Lampião, eles eram muito abertos à novidade, sabe? Então eles não punham assim um muro intransponível que não se que o novo não fosse possível, o novo não fosse capaz, sabe, deles aproveitarem e fazerem com que esses novos elementos passassem a integrar um novo cangaço. Eu acho que o cangaço do Lampião, que foi o último, o derradeiro, e ele integrou elementos da cultura industrial. A exemplo dele ter contatos com jornalistas, com fotógrafos e com o cinema. Então, você assumir a condição, né, de ser um intérprete da história, né, desde quando se utiliza do cinema, é algo altamente revolucionário. Né? Lenin, na Revolução Russa, declarou que o cinema era a linguagem mais importante da Revolução, porque ele sintetizava um novo mundo que surgia. Não é? Eu acho que Lampião teve essa visão também. Não é? Então, a imagem, para ele, tinha alguma importância ao nível estratégico. Né? Então, ele sabia que os meios de comunicação de massa já começavam a atuar, não é?
na geopolítica do mundo e, sobretudo, daquele mundo que ele vivia, que era um mundo meio isolado. Então, ele precisava sair desse isolamento. Não é? Então, ele era um cavaleiro de duas faces. Então, determinados elementos da modernidade, como, por exemplo, o telégrafo, que ele cortava os fios do telégrafo, não porque ele fosse contra... ele sabia da importância do telégrafo, só que o telégrafo, naquele momento, era um elemento prejudicial ao trabalho dele como estratégia de guerrilha rural. Não é? Aquilo era um inimigo. Então, ele era muito objetivo, tático e seguro, sabia o que queria. Ele não duvidava. Ele pensava, ele era muito intuitivo, muito inteligente e sabia o que estava fazendo. Não é? Então, quando ele trabalha com Benjamin Abraão, isso em 1936, Benjamin ficou uns 6 meses filmando, era um longa-metragem, o filme, entendeu? Então, era algo que tinha uma proposta aí, inclusive de internacionalização. Porque esse filme não ia só para o Brasil, esse filme ia circular o mundo. É tanto que o Benjamin era um estrangeiro, era um libanês, não é? Um homem de cultura, um homem de conhecimento, um homem que tinha uma visão, não é? Não só de Brasil, mas um homem que veio do Oriente. Não é? Bem, com essa conversa toda, não é? É que isso passava para a juventude na época. Então, eu chego à conclusão, inclusive, de que o cangaço é um fenômeno de juventude. Porque se você pegar a média de idade dos cangaceiros, eram pessoas jovens. Pessoas jovens. Lampião entrou no cangaço com 17, 18 anos. Não é? Então, vá fazer uma média de idade. Não é? Dadá entrou com 13. Não é? Não foi voluntariamente, mas entrou com 13. Mas sabemos que tinha outros, não sei se era Labareda, ou, tinha um que era menino. Não é? Tinha, parece que 12 anos, uma coisa assim. Mas a média era uma meninada, assim, eram jovens. E agora, por que jovens? E o cangaço? O que representava o cangaço para essa juventude sertaneja, né, de trabalhadores rurais, camponeses, que tinham que a enxada e a foice, né, para trabalhar a terra, né, ou então buscar outras alternativas de vida. O cangaço era uma alternativa para a juventude. Tá? E existiam elementos de muita atração para eles. A começar, como eu falei, porque o cangaço não era coisa velha, era uma coisa que admitia o novo. E, além disso, era uma coisa viva, era uma coisa colorida, era uma coisa coesa. Então, não era algo assim, era extravagante, mas uma extravagância onde a juventude sentia um atrativo, não é? Então, por exemplo, tem essa imagem que se você encontrar um bando de cangaceiro numa caatinga, é como se você
se encontrasse com um bloco carnavalesco, sabe? Pelo colorido, pela a extravagância da roupa, né? Pela extravagância do ouro, dos metais, sabe? A simbologia do círculo Salomão e tantas outras simbologias que estão ali presentes. Sobretudo, o perfume. O perfume era algo de fundamental importância para eles. Porque o perfume era algo que representava os dois lados, sabe? Representava o prazer, representava a ostentação e, ao mesmo tempo, era um perigo. Porque o perfume denunciava, né, a presença dos cangaceiros pelo cheiro que ia quilômetros. Né? Então, vamos pegar esses valores, esses elementos e vamos jogar para a juventude. A juventude não gostaria de perfume, a juventude não gostaria do carnaval, a juventude não gostaria das cores berrantes, né? Das extravagâncias, da vida aparentemente aventureira, uma vida nômade. Não é? Então, eram pessoas, vamos dizer assim, livres, independentes, né? Que faziam o que queriam, que transgredia, mas que ao mesmo tempo era uma reunião, era uma irmandade. Eles não eram um grupo sem lei e sem alma. Não, eles tinham lei e tinham alma. Daí ser um reduto, daí ser uma comunidade, daí ser uma irmandade. Uma irmandade até mística, com valores de misticismo. Então, eram pessoas que podiam empunhar o punhal numa mão e a cruz na outra mão. Não havia contradição. Havia uma junção, aí havia uma unidade. Era como se a mensagem de Jesus Cristo permitisse a inquietação, até a violência. Não é? Se ela vem para autodefesa, se ela vem para... enfim, é uma questão muito dialética e muito questionável, polêmica e até perplexa. Não é? Bem, então quando eu falei de juventude, aí a gente pode pegar os homens como as mulheres. Não é? Então a gente sabe que no banditismo, no mundo inteiro, porque o banditismo social, né, é um arquétipo, tem em todos os continentes da face da Terra. Não é? Então, Lampião, a outra dianteira de Lampião, inovação e modernidade, a presença da mulher. Ele admite a mulher. Né? Então, em 1928, entra Maria, a baiana Maria da Déa. Né? Então, isso veio realmente abrir um leque extraordinário, não é? Porque as mulheres também eram aceitas, eram bem-vindas. Então, começou a mexer com o imaginário das mulheres. E olha que Maria deixou o marido, abandonou o marido para fugir deliberadamente com um homem que ela se apaixonou e que ela amou e que ficou até a morte. Não é? E isso tem um simbolismo, isso tem
uma representação da situação da mulher, não só no sertão, mas no mundo. Sabe? Então isso veio criar assim um certo desequilíbrio comportamental. Então muitas mulheres começaram também a sonhar em participar desse mundo. Algumas de uma forma deliberada, voluntária, como Maria, né, Lampião, e outros de uma forma ocasional, ou, vamos dizer assim, o destino, né, que traçou no caso de Dadá, né, por uma questão de família, questões até comezinhas, né, de propriedade, eu não sei bem os detalhes. Eu só sei que Corisco raptou Dadá, uma criança, né? Uma menina que ainda brincava de boneca, sabe? E Corisco, quando a viu, já se enfeitiçou por essa mulher. Existem determinados aspectos da natureza humana que nós temos dificuldade de definir, de explicar, principalmente as coisas relacionadas à emoção, à paixão, né? Ao afeto. E eu sinto que ele foi enfeitiçado logo pelo o brilho do olhar, sei lá, dessa menina, não é? E ele raptou, como várias outras também foram raptadas, nem tanto. A maioria foi mais deliberação mesmo. E foram várias mulheres a entrar nessa vida, não é? Nesse modo de vida. Como muitos cangaceiros diziam que o cangaço para eles é um modo de vida. Não é? Então é um modo de ser, um modo de existir, um modo de se comportar, um modo de se movimentar, um modo de dormir, não é? Um modo de amar, um modo de sonhar, e por aí vai, né? Sabe? Então as mulheres vieram também, com a sua contribuição, modificar muitos aspectos do cangaço, né? Nas suas relações mais íntimas, na sua indumentária, no seu colorido, no seu trato, não é? Então, por exemplo, e a mulher não tinha um papel assim tradicional da mulher que veio de uma família patriarcal, que geralmente é endereçada a essas mulheres a cozinhar, não é? As mulheres praticamente não cozinhavam no cangaço. O Lampião, ele tinha um cozinheiro, era um homem. Entendeu? Então, Lampião, ele costurava, bordava. Não é? Então, os papéis realmente são transformadores, são inovadores dentro do cangaço. Não é? Bem, então essa relação, não é? Esse contato a partir daí entre Corisco e Dadá vai ser um contato, uma convivência de muitos contrastes, de muitas contradições, num ritmo de vida novo para cada um. Não é? E como se eles tivessem a consciência de que o cangaço para eles se modificou a partir daquele momento.
a vida deles se modificou a partir daquele momento. Então, Dada, ela foi precoce. Uma menina de 13 anos, ela já percebeu que o mundo dela já tinha se modificado. Ela se afastou da família, se afastou do pai, se afastou da mãe, foi viver num outro ambiente. Não é? Então, aí a gente pode ver o desdobramento disso tudo, mas quando eu afirmo com convicção de que ela tinha consciência do papel dela, é porque no discurso de Dada isso está presente. Agora, está presente dentro de uma vida que ela tinha consciência, que é uma vida que sofreram muitas modificações, muitas transformações. Não é? Então, o cangaço para ela foi um elemento de amadurecimento. Ela, como os outros cangaceiros também, ela sofre um batismo, ela passa por um batismo, ou seja, é um rito de passagem. E é uma coisa tão transformadora que as pessoas modificam o próprio nome. Quando você abdica do seu nome e toma outro nome, isso é de um valor extraordinário a nível do que nós conhecemos da atividade humana. Não é? Então, isso o nome é uma identidade. O nome é uma posição que você tem em relação ao mundo. Se você muda de nome, você está mudando de personalidade, você está mudando de pessoa. Não é? Você está se transformando. Então, a vida de Dada foi essa transformação permanente. Quando eu me encontrei com ela, que ela já era uma senhora, ela já estava em outra fase da vida, em outro momento, sabe? Mas ela tinha a consciência de que ela passou por um momento de uma sabedoria popular, de um momento histórico muito definido, onde ela sabia o que representava cada uma daquelas pessoas. Sobretudo Lampião, não é? Que para ela era um líder. Era uma pessoa que tinha o poder da palavra e tinha o poder do gesto corporal. Então, ele era, vamos dizer assim, um símbolo. Ele não era uma pessoa para ela, era uma representação. Sabe? Já Corisco é um pouco diferente, devido à intimidade entre os dois, aí as coisas já ficam mais, vamos dizer assim, misturadas, já ficam mais profundas ao nível de convivência e de vivência, porque aí entra o amor, entra a paixão, entra a consubstanciação. Eles casaram na Igreja Católica, né? Tiveram 7 filhos, sabe? Então, pessoas que tiveram alegria, tiveram tristeza de perder, de não viver com seus filhos, mas ao mesmo tempo a alegria de saberem que o destino deles era outro, não é? Então, o que eu quero dizer é isso. Dada, ela era uma pessoa que soube interpretar o mundo e soube passar por um processo de autoconsciência, de autoconhecimento.
É muito interessante, Zé, porque foi seu filme, A Musa do Cangaço, que me deu o norte para eu pensar nesse trabalho sobre Dadá. Em determinado momento da fala dela no filme, ela diz o seguinte, que ela estranhava as relações humanas nesse mundo que ela estava vivendo, que ela estava acostumada a uma relação de solidariedade constante, e que aqui as individualidades eram mais claras, as pessoas eram mais isoladas. Então o que me passou na cabeça quando eu vi aquilo é de que Dadá estava se recriando, reinventando o mundo dela para poder sobreviver. Você tem essa impressão também? Eu acho que quando eu surgi na vida de Dadá, eu tenho certeza que ela reconheceu, como eu falei, uma ponte. Sabe? Então, era uma pessoa que estava relativamente isolada. Isolada, eu falo da memória, de um passado que estava permanentemente dentro dela. Então, era uma pessoa que trazia uma marca que no budismo, inclusive, chama-se karma. Então, qual era o karma de Dadá? Era o cangaço. Então, ela passou por isso. E passou de várias formas. Formas purificadoras e formas violentadoras. Então, ela teve essa passagem. Então, essas marcas estavam dentro dela. E ela precisava de alguém, ou de alguma forma, colocar isso para fora. Ou seja, ela precisava de um confidente. E eu acho que eu surgi com essa missão. Uma missão histórica, uma missão, vamos dizer assim, até ontológica também, e uma missão de transferência. Ou seja, transmitir para as pessoas, para o mundo, através do cinema e através também da literatura, que eu também fiz um livro, não é? Aqueles conhecimentos que estavam guardados. Não é? Era como se ela tivesse um tesouro debaixo da cama dela. Ou seja, dentro dela, e quisesse mostrar para alguém esse tesouro, esse segredo, não é? Essa coisa que você traz dentro de si, que está guardada, não é? E que você não transmite isso a qualquer um. E também não é todo mundo que está capacitado para receber, não é? Dentro das minhas limitações, eu fiz o que pude. Não é? Então, em relação, por exemplo, ao filme, o que eu quis enfatizar é a presença da mulher dentro do cangaço. Agora, dentro de uma visão antropológica. Ou seja, eu quase que subdividi o filme em blocos.
a mulher, o homem, as roupas, a maneira como eles viviam, como eles sobreviviam, a natureza, o convívio com essa natureza, não é? Como essa ecologia se adaptava ao modo de ser deles, como é que eles no dia a dia, como é que eles falavam um com o outro, quais eram o sotaque, qual era a maneira de um tratar o outro, qual a hierarquia estabelecida, né? Quais as leis, quais as normas, quais os códigos. Enfim, é mostrar que esse grupo, que eu chamo de irmandade, eles estavam reunidos com um objetivo. Eles dormiam, acordavam e tinham o dia para viver. E não era uma vida sem caminho, sabe? Sem traçado. Não, tinha um tratamento, existia uma lógica, existia uma determinação, existia um método de atuação, existia uma maneira de lidar com o inimigo, como existia uma maneira muito importante de lidar também com os amigos, de lidar com a mulher, que já era um elemento novo. Vamos supor uma mulher grávida, altera tudo, não é? Altera tudo porque o ser humano se revela em toda a sua grandeza, em toda a sua integridade e ao mesmo tempo na sua vulnerabilidade. Então, a mulher fica grávida, eles vão abandonar? Não, eles vão criar condições para mantê-la, para chegar até o momento em que a criança nasce. Não é? E que imediatamente procura alguém para entregar. E essa criança, quando nasce, num combate, num tiroteio. Não é? Então, eles tinham também uma maneira de lidar com o sagrado, com a religiosidade. Eles rezavam. Normalmente, rezava de manhã, meio-dia e de noite. Eles tinham a maneira de comer. O que é que eles comiam? O que é que eles... A água era fundamental. A água. Como resolver esse problema? Como resolver esses problemas? Então, era tudo uma questão para ser decidida, para ser resolvida. E para isso tinha que ter regulamentos, para isso tinha que ter normas, para isso tinha que ter respeito, para isso tinha que ter hierarquia de valores, hierarquia de comando, porque era uma comunidade militar. Não militar nesse sentido moderno, era uma comunidade guerreira. Guerreira. Então, algo de épico, não é? Algo de lírico, algo de trágico, algo de cômico. Né? Então, tudo isso estava misturado, tudo isso estava envolvido. Não é? Então, é um ambiente de uma riqueza extraordinária para você ter uma percepção
do que significa o ser humano. Então, muita gente confunde, acha que cangaço é algo regional. É regional, mas é exatamente no micro, na região, sabe, que você vai encontrar os valores universais, os valores humanos. Shakespeare seria regional, porque tratou da Inglaterra, tratou dos mitos europeus. Claro que ele, como Tolstói, se você quer ser universal, escreva sobre sua aldeia, não é? Então, eu vejo o cangaço dentro dessa perspectiva, né, de algo pujante, algo que traz elementos onde você pode fazer uma recriação, você pode fazer atuações, sabe? E que você vai encontrar algum segredo. Então, quando eu parti para Dada, eu parti com essa intenção de revelar um segredo, sabe? E é claro que os segredos, eles não são revelados. Então, eu acredito que ela tentou, mas nós somos incapazes de reconhecer os nossos próprios segredos, porque há muitos segredos de cada pessoa, não é, que nós não temos capacidade de expressar. Nós não temos capacidade de precisar exatamente aquilo que aconteceu. Mas você se esforça. E eu acho que Dada, ela, desse contato comigo, não é? E naturalmente com outras pessoas também, mas eu só posso falar da minha vivência, não é? Ela se esforçava no sentido de expressar aquilo não só que ela viveu, mas também aquilo que ela sonhou. Não é? Porque tem muitos elementos inconscientes presentes. Muitos falam que Dada era a sombra de Corisco. Imagine que beleza de imagem. Uma pessoa ser a sombra do outro. O significado que isso tem. Então você vê Dada como uma sombra. E por que não também, em determinados momentos, Corisco ser a sombra de Dada? Não é? Então, havia esse intercâmbio, havia essas possibilidades. E ela deixou transparecer. Deixou transparecer. Inclusive, momentos onde uma pessoa que se apresenta para a história como uma pessoa muito violenta, uma pessoa cruel, uma pessoa que matou, que assassinou, que lambuzou as mãos de sangue, mas que ao mesmo tempo era capaz de ser tão amoroso, era capaz de amar uma mulher, foi capaz de amar seus filhos, foi capaz de rezar, foi capaz de acreditar num destino, numa esperança de poder constituir até família. Porque no final da vida eles planejaram isso. Não é? Então,
são figuras de muita plasticidade, de muita viés de interpretação histórica, psicanalítica, antropológica, romanceada, ficcional, enfim, é uma gama, né? E ela proporcionava os possíveis desdobramentos, porque ela era uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito vivaz, né? Uma pessoa de muita de muita clareza em relação ao que ela pretendia, ao que ela desejava e, sobretudo, aquilo que ela viveu. Não é? Então, eu tenho certeza que muitas coisas ela não me revelou, porque talvez ela quisesse preservar algo de sagrado que ela viveu, porque ela viveu períodos de muita tristeza, mas ela viveu períodos assim de muita satisfação, muito prazer, muita alegria. Eu nunca me esqueço um período que ela viveu no Raso da Catarina, porque a imagem que a gente tem do Raso da Catarina é algo inóspito, aquela caatinga difícil de você ter água. Não, ela disse que foi o período que ela mais viu flores na vida. Sabe? Então parecia que ela estava num paraíso. Ela passou 6 meses no Raso da Catarina. Né? E disse que foi o período melhor da vida dela, onde eles tiveram tempo de sobra, sabe? Para uma convivência mais harmoniosa e para viver também, vamos dizer assim, o ócio. O ócio do guerreiro. Né? Então é isso. Zé, você me falou muito dessa memória que Dadá tinha da vida anterior dela, né? E aí eu vou perguntar a sua memória. Quem era Dadá? Qual era o cotidiano de Dadá nessa vida que ela organizou no Barbalho, depois no Mussumura, essa vida comum de dona de casa? O ser humano são vários seres, né? A gente pensa que é um só, mas às vezes você chega à conclusão de que você tem o seu duplo, né? Tem a sua... Eu sou um, mas de repente eu sou outro, e por será que eu sou isso? Né? E de repente a gente sonha tantas coisas, né, diferentes. Então, com isso eu quero dizer que Dadá ela era uma pessoa múltipla. Me parecia, já quando eu a conheci, com uma perna só, me pareceu uma mulher um tanto quanto resignada. Ou seja, uma pessoa que já aceitava a vida como ela se apresenta. Então, era um lugar onde eu a conheci, era um lugar praticamente de um vão só. A gente via a cama, tinha a televisão, tinha a máquina de costurar, as fotografias da família, porque Dadá vivia para a família. Então, era uma pessoa já um tanto quanto despojada do seu eu. Então, ela já estava
não sei se foi sempre assim, mas o que eu convivi, o que eu vi, uma pessoa que vivia mais o outro. Então, isso traduz uma vida um tanto quanto religiosa, no seu sentido mais amplo, que é você sair do seu egoísmo e ter uma visão mais ampla de se transferir os seus problemas para os problemas dos outros. De você sofrer pelo outro, você se alegrar pelo outro. Então, eu sentia que Dada, ela vivia como respirava, sem maiores, vamos dizer assim, sem maiores questões de ordem interior. Apesar de que tinha um outro lado dela, que já estava guardado, talvez em algum lugar dentro de casa ou dentro dela mesma, que era o passado. Então, essa convivência do presente com o passado, eu notava com muita clareza. É como se como eu trabalho muito com a imagem, era como se eu estivesse vendo aquelas imagens presentes, aquelas crianças ali, as netas, e ao mesmo tempo, simultaneamente, outras imagens surgindo dali, sabe? Os cangaceiros, as roupas, os perfumes, Lampião, Corisco, estava ali. Eu sentia a presença desse universo. Isso porque ela me permitia isso. Então, ela era uma pessoa, vamos dizer assim, de uma cabeça, de uma mente muito favorecida, porque ela sabia dialogar com o presente e também sabia dialogar com o passado. Um respeito muito grande pela pessoa presente, como também um respeito, uma admiração por pessoas que já morreram e que representou muito para ela, e ela tem consciência de que aquilo representou para sempre. Ou seja, ela tinha consciência da permanência do cangaço. O cangaço era um legado. O cangaço era vamos dizer assim, uma flâmula da história do Brasil contemporânea, não é? E que ela foi um sujeito histórico e que conheceu pessoas que ela considerava da maior importância, sobretudo em termos de inteligência. Porque Lampião, para ela, era a pessoa mais inteligente que ela conheceu. E é uma inteligência, e não é uma inteligência de malabarismo intelectual, é uma inteligência que vem de dentro, é uma força. Então, uma pessoa que tinha uma força. E ela também tinha uma força. E havia um pacto entre os dois, Lampião e Dada.
porque Dada reconhecia a força dele, como ele também reconhecia a força dela. Não é? Que apesar de ser mulher, no entanto, era de uma capacidade extraordinária ao nível de vida que eles viviam, que era uma vida guerreira. Então, Dada era uma guerreira. Era uma guerreira. Uma mulher guerreira. Bem, ela, o que me transparecia e o que deixava muito claro é que o passado para ela era mais evidente, mais plausível e mais presente até dentro dela do que o próprio presente. Ou seja, ela lembrava de detalhes do passado quando ela esquecia de coisas da semana passada. Sabe? Então ela tinha esse poder de remover, como se fosse uma esponja, esse passado de uma maneira tranquila, de uma maneira lógica, de uma maneira transparente, sabe? Então, como eu falei para você, eu tinha momentos que eu até gravei isso. Ela cantou para mim 2 horas ininterrupta de músicas que ela ouvia no cangaço. Então, ela lembrava, não é, dos cachorros que eles tiveram, que é um lado muito afetivo, como o Lampião também teve cachorros próprios, não é? Então, ela lembrar do momento em que ela pariu os filhos, com detalhes assim de muita, vamos dizer assim, evidência, né? Por exemplo, teve uma criança mesmo que de repente nasceu e ficou envolvida com um bocado de espinho. Isso é perigosíssimo, não é? É tanto que você vê a roupa dos cangaceiros, principalmente as mulheres, que elas usavam meias. Então você fica a pensar, né? Poxa, lugar tão quente, lugar tão, né, com tanto sol, como é que eles se cobriam tanto? Então isso era uma proteção, exatamente contra o espinho, não é? Então, e principalmente as mulheres que não queriam ficar com suas pernas, não é, marcadas e feias, elas preservavam a feminilidade, a beleza, não é? O corpo como algo que atraia o seu amante, o seu amor, não é? O seu companheiro, não é? Elas preservavam tudo isso com muita rigor, compreende? Ela mesmo me dizia: poxa, Zé Humberto, quantas vezes eu estava com tanto dinheiro e não tinha comida, não tinha água, não tinha fazenda para eu fazer uma roupa, para eu ficar mais bonita, mais elegante. Porque elas, inclusive, elas, eu falo, as mulheres do cangaço, elas tinham competição entre elas mesmo, para a qual se apresentar mais colorida, mais, né, mais bonita, mais elegante, mais sedutora, né? Então, tudo isso estava presente dentro do cangaço.
Então, uma das coisas que mais me atraía em Dada era exatamente a memória. Porque como era capaz de seus neurônios já estão tão envelhecidos, né? Preservar dentro de si tantos detalhes, sabe? De coisas que ocorreram há 60 anos atrás. Inclusive detalhes dela criança. Teve quando o Corisco a raptou, botou ela na garupa de um cavalo e correram horas. Em um determinado ponto, ele parou o cavalo e a pegou como se estivesse pegando um bezerro. Então, machucou ela muito. E uma criança, né? E depois ele deixou ela com uma mulher no meio do mato, assim, uma mulher. Eu não sei se era parente dele, era pessoa da confiança dele. E ela ficou um tempão com essa mulher. Não é? E que de vez em quando ele aparecia. Ela disse que às vezes via, mas às vezes ele não se apresentava. Porque, inclusive, segundo ela, ele ficou com um sentimento de culpa do que fez com ela. Ele estava com a fome sexual muito acentuada, muito selvagem, inclusive, sabe? E ele colocou tudo em cima dela. Pois bem, e ela diz que nunca esquece uma vez que ela, menina, quer dizer, estava com 13 anos, né? E que ela olhou e tinha um homem olhando para ela. E ela brincando de boneca. E que ele percebeu aquela imagem assim meio sombra, né? Aquele olhar, e que na mesma hora desapareceu. Né? Então, detalhes como esse e outros, os mais mínimos, os mais aparentemente insignificantes, mas que ela guardava dentro de si. E ela recolheu tudo aquilo sempre valorizando. O cangaço para ela era de um valor extraordinário. Ela presenciou muitas coisas horríveis, inclusive do próprio Corisco, mas ela presenciou muita coisa boa, muita coisa agradável, muita coisa de uma convivência onde reinava a sinceridade, não é? Onde o valor da palavra era muito prezada e preservada. Não é? Então, ela viveu esse ambiente onde ela sempre teve orgulho de estar presente naquilo. Não é? Então, ela sempre como é que ela sempre elogiou. Ela, mesmo as coisas negativas,
que ocorreram, ela tentava justificar, sabe? Pela vida que eles levavam. Porque era uma vida onde estava por trás e estava presente o tempo todo o ambiente de guerra declarada. Não é? Então, eram guerreiros. Não é? Eram guerreiros. O Corisco, porque uma das coisas para chamar a atenção, que tanto Lampião quanto o Corisco eram pessoas alfabetizadas. Eles sabiam ler e escrever. E Dadá, quando foi morar com o Corisco, ela não sabia nem ler nem escrever. Então, foi Corisco que ensinou a ela o alfabeto. Ensinou a ela a ler e a escrever. Então, ela dizia que Corisco era meu professor. Então, foi o professor dela, quer dizer, ensinou a ela algumas coisas, muitas coisas. Assim também como ela ensinou muitas coisas a Corisco. Porque Dadá, ela tinha os dois lados que o ser humano tem, só que a maioria enfatiza mais um lado do que outro. Não é? Nós temos o lado feminino e o lado masculino. Então, ela equilibrava isso. Não como a figura da mulher em termos de erotização. Não sob esse aspecto, mas no aspecto de dentro para fora. Não é? Então, era uma mulher de muita atuação, de muita ação, de pensar antes de agir. Não é? E isso, Lampião logo percebeu nela. É tanto que ela usava arma. Porque, por exemplo, Maria Bonita, Maria da Déa, ela tinha uma pistola. Mas aquela pistola era mais como um bibelô, um ornamento. Dadá, não, ela tinha a pistola dela que ela usava. Ela aprendeu, a Corisco ensinou ela a atirar. Ela sabia atirar e aprendeu muito bem. Muito bem. Só que, como eu falei, o lado feminino e o lado masculino. Só que quando ela se referia à arma dela, aí ela dizia, eu tinha uma arma bonitinha, de pérola, não é? Então, ela via não só a utilidade da arma, mas a beleza da arma. Não é? Era bonitinha. Que ela fala, está escondido aí pelos matos. Que ela perdeu em algum lugar nos matos. Mas era uma arma bonitinha. Quer dizer, ela tinha uma atração por aquele objeto. Era um objeto de um valor estético. Não era só um valor guerreiro. Não é? Um valor de estimação, um valor de orgulho, de uma coisa querida, uma coisa, né, dela, que ela, né, guarda, sei lá, até no próprio no sutiã, perto do seio dela, entendeu? Então é uma coisa feminina e ao mesmo tempo algo altamente masculino e guerreiro. Não é? Então são essas intimidades de uma vida que ela passou, né? E que ela soube ter atitudes
que foram muito coerentes. Então, se a gente pudesse definir Dada, seria a sua coerência. Coerência com aquilo que ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu e com a consciência do que aquilo significava. Então, era uma pessoa de lucidez. Então, Dada era uma pessoa muito lúcida, muito íntegra em relação a uma existência marcada por muitas transformações, muitas metamorfoses. Por exemplo, uma mulher que odiou um homem, que depois o acolheu, que o amou, que teve uma grande paixão e que viu morrer essa pessoa. E que a seguir reúne os seus filhos, não é?